a Web Rádio Estação da Luz e agora direto com o Facebook também. Nós estamos aqui da Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, com o nosso programa diário, sempre às 19 horas, o programa Estação da Luz. E hoje, num dia todo especial, num dia magnífico, porque nós temos a presença do nosso irmão Delcio, do nosso irmão Hugo e de Dona Marília, lá de São Paulo, lá de Guaianazes, né? E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio todo especial da Casa Espírita de Emanuel, aqui de Natal, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis de Ceará-Mirim, aqui pertinho de Natal, e, lógico, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Então, é uma alegria muito grande, porque sempre às 19 horas tem um convidado especial, e esse convidado, além de ser especial, está voltando aqui pela segunda vez, é um cadeira cativa aqui do nosso estudo, da nossa rádio e do nosso programa Estação da Luz. Eu quero dar uma boa noite todo especial para o meu irmão e amigo Décio Soares, lá de São Paulo. Como é que está você, meu amigo? Tudo bem? O senhor, a todos os seus ouvintes aí, da Web Rádio, da Estação da Luz, aos amigos do Facebook. É muito bom estar retornando aqui a esse canal maravilhoso que nos traz aí bastante informação, nos ampliando aí os nossos conhecimentos. Um abraço especial para todos os seus ouvintes, para o senhor, para todos aí. Muito obrigado, meu amigo. Hugo, como é que vai você, meu amigo? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos os ouvintes. Muito bem. Aí alguém poderia dizer assim, e Dona Marília não fala não, porque os espíritos superiores são os últimos a falar para dar a mensagem encerradora, né? Porque com certeza, absoluta, meu amigo Décio vai concordar que para suportar Décio e a família superior, só um espírito superior da hierarquia de Dona Marília, não é isso, minha amiga? Boa noite, querida. Boa noite, meu querido amigo. Tudo bem por aí? Paz e luz a todos, a você, aos ouvintes. É uma honra estar aqui. Maravilha, e é uma honra, é um prazer, é uma alegria receber a senhora aqui na nossa sala, na nossa rádio, porque uma das coisas que tem observado em Décio é o sentido maravilhoso da família que você tem. Isso nos deixa muito felizes. E, para você ter uma ideia, falar em família, deixa eu agora puxar aqui para a minha. Um neto meu nasceu na hora do programa, no meu sexto neto. Então, ó, veio ao mundo na hora do programa. Pense num cabo divulgador, né? Chegou. Pense que eu vibrei junto com o senhor, de tanta felicidade que o senhor ficou aí, eu também entrei nessa vibração. Amigo, aí eu quero lhe falar uma coisa. Aqui nós regemos uma lei muito interessante. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, meu amigo. Meu amigo, aqui em casa, olhe bem, o espírito superior meu só fala comigo ajoelhado. Eu estou sempre debaixo da cama, sabe? A última palavra é sempre a minha, sim, senhora, meu amigo. Olha, eu vou dizer uma coisa com todas. Às vezes que eu discordei de alguma coisa, me dei mal. Eu comecei a aprender isso, sabe? O que é que a senhora diz? Pronto, aí o que ela diz eu vou fazer. Pode ser o que for. Eu aprendi isso ao longo de 33 anos de convivência. Mas, meu amigo, Hugo, você poderia fazer a prece de abertura, por gentileza, dos nossos estudos? Posso sim. Eu vou ler rapidamente uma pequena mensagem do Minutos de Sabedoria de Setores Pastorino. Não sinta medo para não atrair críticas. Você tem certa maneira de comportar-se que sabe que está certa, mas os outros julgam errada? Não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. E assim, com essa mensagem positiva, vem falar sobre a força dos nossos pensamentos, vamos nos sintonizando com as forças do alto, com todos os nossos companheiros espirituais,
nosso mentor, anjo de guarda, a toda a equipe espiritual que está sempre conosco, os nossos companheiros, que estão sempre torcendo pela nossa superação, pela nossa vitória, pela nossa transformação moral. E vamos elevando o nosso pensamento até a Mãezinha de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. Ela que vem nos mostrar a força da resignação, da paz, da tranquilidade, e já nos eleva o pensamento ao seu Filho, o querido Mestre Jesus Cristo, que veio como um mestre divino nos ensinar as leis universais, a lei do amor, da caridade, da abnegação. Ele que vem ser o nosso farol diante da vida, diante das dificuldades. Vamos rogando a esse irmão amado que nos eleve o pensamento ao Deus Pai, Criador de toda a vida, causa primária de todas as coisas, que nos deu tudo e nos dá tudo, nos dá todas as experiências necessárias para a nossa transformação, para a nossa evolução, que nos deu essa encarnação, essa oportunidade de estarmos aqui na Terra, nos transformando, aprendendo, seguindo novos caminhos. E ao Pai, somente temos a agradecer e a louvar, com a prece que o seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em nenhuma tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Belíssima prece, meu amigo Hugo. Gostei muito quando você falou que os espíritos torcem, né? Eles verdadeiramente estão sempre torcendo para que nós possamos sempre acertar mais e mais. Mas, minha amiga, você faria a mensagem do Evangelho? Liga só o microfone e faça a mensagem, por favor. Isso. Faço sim. O capítulo 4, não é isso? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos de inclinações. Esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos. Os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegado à matéria, seu afeto é mais vivo. Por isso mesmo que, mais purificado, não perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões. Assim eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui de verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos
não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte se separa na terra e no céu. Muito bem, menina. Além de tudo, tem uma voz muito bonita, uma dicção bem interessante. A gente ficou aqui só saboreando, né, cada palavra que você foi colocando. Meu amigo, você tem uma família muito bonita, uma família espírita, os seus filhos, a sua esposa, todo mundo. E quando eu lhe liguei, você escolheu de bate-pronto o capítulo 4, né? Que Jesus diz que não se vê o reino de Deus se não nascer de novo, e o item 18, que é justamente que fala que a reencarnação fortalece, que nossa irmã Marília agora acabou de falar, fortalece a reencarnação e a unicidade o rompe ou enfraquece. Você poderia trazer alguma elucidação a mais com relação a esse tópico que você, sendo um chefe de família, com uma família tão bonita, pode trazer para nós, meu querido? Vamos lá, né, companheiro? Acho que a família, ela é a base de tudo, né? Sabemos que estamos construindo, a cada dia, a cada momento, esses laços, né? Nos unindo cada vez mais. É como bem diz a mensagem do Evangelho, tão importante para o nosso aprendizado e eu diria mais importante ainda nos dias de hoje, que a gente está tendo essa convivência. Eu acho que eu tive pensando aqui, a gente dificilmente nesse século nós vamos ter outra oportunidade como essa. É dolorosa, é doída, até mesmo para uns mais que outras, com essa convivência que nós temos que ter 24 horas com nossa família. Mas eu costumo dizer que eu não estou preso no meu lar, porque não tem prisão melhor do que o nosso lar, né? Então, para corroborar com o nosso estudo de hoje do Evangelho, eu trouxe aqui várias informações sobre essas questões que vêm nos elucidar, né, das questões do item 18 do capítulo 4 do Evangelho, e nos diz o Livro dos Espíritos, na pergunta 774, que são os laços, né? Se esses laços são necessários para o nosso progresso. E que eles têm que se reapertar cada vez mais, até se tornar os primeiros, pois aí eles constituem uma lei da natureza, né? Essa é a pergunta, essa é a resposta dada pelos Espíritos a Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 774. Então, quis Deus, né, que dessa forma os homens se amassem uns aos outros, né? E além da nós temos, além de necessidades físicas, nós temos também a necessidade de progredir. Olha que coisa interessante. E Tavares e companheiros ouvintes, eu tenho por mim que não tem outra forma melhor de progredir do que seja no nosso próprio lar, na nossa própria família, no nosso próprio ciclo familiar. A família é uma instituição divina. E as finalidades dela consistem em estreitar cada vez mais esses laços. Então, nós estamos na família aprendendo a cada vez mais a nos amar. Mas não é nos amar simplesmente como pai, como mãe, como irmão, é num contexto geral, como nos ensina Jesus. Amarmos como os irmãos. Porque antes de ser pai, antes de ser mãe, nós somos irmãos. Né? Nesse contexto de Jesus, nós somos irmãos, somos filhos do mesmo pai. Então, nesse sentido, o próprio Livro dos Espíritos também nos traz um esclarecimento dizendo que o relaxamento, ou seja, o afrouxamento desses laços, que representa aí a nossa família, é uma prática antinatural. É uma recrudescência do egoísmo. E essa é a questão 775 do Livro dos Espíritos. A hora que o senhor quiser fazer Meu alguma amigo, eu estou impressionado, porque o que ocorre, que você falou,
dessas duas questões do Livro dos Espíritos, nós falávamos ontem num estudo que nós fazíamos aqui à tarde, às 14 horas, né? Geralmente da 775, né? Do relaxamento dos laços de família. Mas eu tenho aqui já algumas perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta para a dona Marília, o espírito superior que está aí do seu lado. Me diga uma coisa, a família para a senhora... Mas pode fazer. A família para a senhora representa o que na sua vida? O que é que você, quando era menina, né, pensava? Toda criança pensa um dia em casar, isso é um pensamento de criança, normal, mas, né, o que a senhora pensava e agora, o que é que a senhora vê? Era melhor do que aquilo? Hoje está melhor do que aquilo que a senhora um dia sonhou assim com tanto carinho? A realização hoje dessa família tão bonita que são vocês aí? Com certeza, superou as minhas expectativas, porque, assim, a gente vive numa grande metrópole. Então, em meio a esse confinamento, quando eu vejo meu esposo, os meus filhos, que eu tenho 2 rapazes, né, o Hugo e o Rafael, e vejo, assim, que nenhum é de vício, não é de balada, são caseiros, trabalhadores. Então, eu honro esse Deus maravilhoso todos os momentos da minha vida pela família que Ele me confiou. Então, a família, para mim, é a base de tudo, é o pilar de sustentação da sociedade, porque essas desavenças que nós vemos na sociedade são reflexos das desavenças familiares, que a família é uma sociedade em miniatura. Se nós não conseguirmos essa paz dentro do nosso lar, como que nós vamos levar essa paz lá fora? É justamente isso que Emmanuel fala. Se a gente não consegue conviver com 4 ou 5, como é que vai conviver com 7 milhões, bilhões de individualidades? Mas eu tenho algumas perguntas, eu vou deixar você falar, não se preocupe não dessa. Mas, Hugo, você como filho desse casal, não só a exemplo de nível, vamos dizer assim, do casamento, mas espiritual, qual é a maior lição, o maior exemplo que seu pai e sua mãe lhe passaram, que você faz isso da sua vida, o seu norte, para que você possa guiar, né, dentro dessa escuridão? Ela muito bem falou, é uma metrópole, né? A terceira maior metrópole do planeta, né? E dentro dessa metrópole você ser uma pessoa diferente, né? Porque quando você não bebe, quando você não sai nas baladas, muitas vezes você é visto como uma pessoa diferente. Então, no que se baseou dentro do exemplo do seu pai e sua mãe para que você tivesse esse norte? Porque você tem livre-arbítrio, né? Você poderia ou não fazer o que foi recomendado pelo seu pai e sua mãe. É esse nosso questionamento para continuar desleixando. É importante, né, a gente, assim, sempre buscar ouvir, né, as pessoas que têm mais vivência, mais sabedoria do que nós, né, e nesse sentido eu tenho muita felicidade, né, de ter o Delson e a Marília como os meus pais, né, porque a gente tem muita afinidade, nós somos amigos, né, então, desde pequeno, né, eu sempre fui muito bem orientado para focar nos estudos, né, para buscar trabalhar, buscar ter uma vida tranquila, né, buscar meus sonhos, né, de uma forma tranquila, sem pressa, sem correria, planejando as coisas, né, estudando, caminhando cada passo de uma vez, né, que é justamente a sabedoria que eles adquiriram, né, ao longo Estamos com um pequeno probleminha aí com o Décio, com o Hugo, não sei se a gente está conseguindo escutar, mas Décio, está me ouvindo, querido? Eu estou ouvindo bem, e estou ouvindo o Hugo também. Voltou o Hugo? Eu não escutei, você fugiu um pouquinho. Poderia repetir, por gentileza, querido? Só para... Pode sim. Dentro da criação, né, que eu tive com os meus pais, desde pequeno eu sempre fui orientado a ter esses valores, né, através do exemplo deles, né, da renúncia, do sacrifício, de tudo que eles fizeram, né, para me criar, para me educar, para me dar as oportunidades que muitas vezes eles não tiveram, né, e saber, né, que a vida é um processo, a gente não precisa ter pressa para viver, né, o que a gente deseja, ou para sair se aventurando em coisas que a gente sabe que não vai trazer nada benéfico para nosso amadurecimento, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Então, nesse sentido, né, eu tenho os meus pais como grandes amigos,
né, como companheiros que sempre buscaram me orientar, me auxiliar, né, e eu tenho muito orgulho, muita felicidade de ter eles como amigos, né, de ver os exemplos deles, ver a renúncia e usar isso como exemplo para eu poder guiar minha vida, né, evitando as armadilhas que a gente sabe que tem, né, na adolescência, no início da fase adulta, né, nas fases que todos os jovens passam, né, buscando construir o meu caminho com tranquilidade, com paciência, né, sabendo que eu posso conquistar os meus sonhos, né, desde que eu estude, de que eu me prepare, e que eu busque, né, também seguir as leis divinas, busque ter esse equilíbrio, para não tomar atitudes que depois eu possa me arrepender. Né? Então, é muito importante, né, quando a família tem esses valores, esses laços, e os filhos buscam ouvir os pais, né, buscam ver com a sabedoria dos pais, né, evitando erros, né, que muitas vezes são desnecessários, mas por imprudência, né, por falta de maturidade, você comete e depois você se arrepende e, dependendo do erro, não tem como você voltar atrás. Muito bem, eu vi ali os olhos cintilando de Dona Marília, vibrando com o filhão, a alegria ali no coração que a gente sentiu daqui. Mas aí você estava falando do relaxamento dos laços de família, e o que mais você traz aí para a gente? Sim, então, Tavares e amigos, né, amigos ouvintes. Então, né, nós temos uma informação muito interessante, ela vem através de Joana de Ângeles, nosso irmão Divaldo, na questão de dizer que a união familiar é um laboratório vivo de experiências, né? E que antes de ser uma união de corpos, nós somos um reduto sagrado de espíritos imortais. Olha que coisa interessante. Nós somos até repetir aqui, nós somos um reduto sagrado de espíritos imortais. Então, está lá no livro SOS Família, de Divaldo Pereira Franco, essa passagem. Muito interessante. Eu creio que toda a família, viu, Décio, deveria ler esse SOS Família do Divaldo e da Joana. É um orientador para orientar muitas famílias desorientadas. Uma frase dessa é fantástica, né? Então, eu me sinto muito feliz, graças a Deus, e agradecido por encontrar, dentro dessas informações, dentro desse contexto, dessa literatura que nós temos, que muito nos enriquece na questão da educação dos nossos filhos, né? Como o senhor disse, toda família deveria utilizar desses meios para se tornar mais fácil, nos dias de hoje, principalmente, a educação dos nossos filhos, né? Então, a reencarnação, ela estreita os vínculos do amor, tornando os laços eternos. E nós vamos construindo esses laços, né? E o senhor tocou em Emmanuel, está lá no livro Palavras de Emmanuel, pelo próprio Emmanuel, onde ele nos esclarece que a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho de cooperação com Deus. Né? O homem ou a mulher que desejam, ao mesmo tempo, ser pais gozadores da vida terrestre, estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, jogando na vala comum da inutilidade. Ou seja, eu até fico imaginando, porque na correria do dia a dia, e aqui não é sem nenhum espírito de crítica, porque cada um sabe onde o calo, né? O seu sapato aperta, né? O calo, né? Assim fala. Cada um sabe onde o sapato aperta. Aperta o calo. Mas, às vezes, nós vemos famílias desestruturadas até por omissão do próprio pai na questão da educação. Porque atribui isso à nossa vida corrida, ao trabalho. Mas não é desculpa. Porque nós temos algo a prestar contas, né, a Deus, que é a nossa família. Os filhos são programados por Deus e por nós, e por eles, antes de reencarnar, para que, num esforço comum, todos se encontrem. Então, não dá mais para a gente comprar brinquedos caros, comprar eletrônicos, para substituir a presença do pai na educação do filho. Mesmo ele quer se desdobrar no trabalho, mas ele tem que tirar, sim, esse tempo, ser participativo na vida dos seus filhos. Né? Na questão 208 do Livro dos Espíritos, eles dizem assim, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Constitui isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem
a falir no seu desempenho. Olha a nossa responsabilidade. Né? Isso quem diz é os espíritos, através do Kardec. É por essa razão até que a universidade ela poderá fazer um cidadão. Mas somente o lar pode edificar um homem. Interessante. Muito bem. E o que ocorre com essa frase que você disse, da universidade de formar um cidadão, um doutor, um cientista, mas só lá forma um homem, e aí a gente volta para o homem de bem. Nós temos uma pergunta aqui do nosso irmão Júnior, lá de Parnamirim, que ele pergunta o seguinte, ele volta um pouquinho, né? A gente está falando de laço de família, ele pergunta assim, como se relaciona afetivamente os espíritos na vida espiritual? Quer dizer, antes de encarnar, antes de sair lá do alto esplendor e ir lá para a Bahia, Dona Marília também, o Hugo, o Rafael, como é que era isso antes, ou como normalmente é antes da nossa encarnação? Como é essa afetividade lá na vida espiritual? É o que o nosso cadeira cativa aqui, o Júnior, lá de Parnamirim, pergunta, meu amigo. Olha, Júnior e queridos ouvintes, nós sabemos que essa não é a nossa primeira e nem sabemos quantas encarnações nós já temos, né? Já criamos laços aqui na Terra e esses laços nós conduzimos também para o plano espiritual, porque a morte ela não santifica ninguém. Tudo aquilo que levamos depois do nosso desencarne, depois da nossa passagem, é exatamente aquilo que somos aqui na Terra. E chegando no plano espiritual, no mundo dos espíritos, não vai ser diferente daquilo que aprendemos aqui. Né? Então, lá nós temos todo esse relacionamento de aprendizado, de afeição. Vamos, sim, por afinidade, ter esse encontro com todos aqueles espíritos que nos são afins, que nós temos esse entrelaçamento. Vamos estudar, vamos planejar. É claro que tem sempre a misericórdia divina, os espíritos amigos, a espiritualidade nos auxiliando. Né? E é interessante que eu estava lendo essa semana uma passagem que nós pedimos as coisas até para encarnar, mas muitas coisas também são negadas para nós. A espiritualidade nos negam coisas que eles sabem que nós não estamos aptos, não somos capazes, não vamos conseguir honrar com aquilo que nós pedimos. Então, eles nos negam também algumas coisas. Mas não sei se a resposta estou contemplando aí a resposta do Júnior, mas a nossa relação no mundo espiritual, ela não é uma relação de inércia, é sempre de muito estudo, de muito esforço, de engajamento, de compromissos. Né? A gente não encarna sem compromissos. Então, toda essa e aí, meus esposa, filhos, se quiser falar alguma coisa, fique livre para tentar. O que eu acredito que uma relação aqui, né, de espíritos afins, ao desencarnarem, com certeza, isso dará continuidade no plano espiritual. E eu me lembro do nosso lar, né, tem uma passagem lá da Dona Laura, a mãe de Lícias, que o esposo dela já havia desencarnado já há muitos anos, há décadas. E lá, quando houve o desencarne dela, né, isso ela narra para André Luiz, ela chegando no plano espiritual, já estava lá a casa dela, né, construída com muito esforço, conquistada, né, com bônus horas do esposo Ricardo. E mais para o final do livro, André Luiz nos traz essa bela passagem que o senhor Ricardo, ele era uma criancinha que havia já nascido na Terra, né, para dar continuidade ao seu aprendizado, ao lado da Dona Laura, e Dona Laura estava em vias de reencarnar. E no finalzinho houve esse encontro onde esse espírito, né, foi levado ao plano espiritual, ele aqui bebê, dormindo, né? E lá pelas tantas da madrugada, ele reaparece lá como o esposo da Dona Laura.
com seu espírito, né, de homem. E é maravilhoso, né? Então, eu me emociono só de lembrar, assim, como que são, né, esses relacionamentos de espíritos afins, consolidados e construídos no amor. Muito bem, eu vou passar para o Hugo, mas antes eu quero aqui mandar um abraço para Erenil, meu professor de Esperanto, Cíntia, minha amiga, o Wilton, Edivaldo e Francinete. Ela é, querido, deixa eu só ver aqui, ela é lá de Lages, aqui é um município aqui perto no Rio Grande do Norte, aqui perto de Natal, e ela faz parte da Casa Espírita Mensageiros de Luz. Qualquer dia liga aí para a gente, nós vamos passar o nosso telefone para você fazer aqui um programa com a gente, aí vocês lá de Lages, aqui da Casa Espírita Mensageiros de Luz. Meu amigo Hugo, sua mãe falou, meu amigo, de Dona Laura, lá de nosso lar. Inclusive, fizeram uma música para ela, viu? Não sei se vocês lembram, mas foi feita uma música para ela. Dona Laura, o filho querido, que depois veio, depois que ela encarnou o pai, depois ela, e depois o filho fez uma música para ela. Diga aí, meu amigo Hugo. É muito importante, né, interessante o comentário da minha mãe sobre os livros de André Luiz, que nós encontramos uma série, né, de obras espíritas, principalmente, né, da Lavra de Chico Xavier, que falam justamente sobre isso, né, que no plano espiritual, dentro do nosso merecimento, do nosso conhecimento, né, do quanto estamos lúcidos espiritualmente, nós podemos nos organizar nas colônias, né, nas sociedades espirituais, em famílias, né, onde um chega, né, adentra aquele lar, passa uma experiência ali, caso, né, não possa ficar num lar de parentes, né, de espíritos conhecidos, fica em algum lugar, né, como uma república, algum lugar semelhante, né, onde fica com outros irmãos em processo de estudo, né, em processo de aperfeiçoamento, se preparando, né, estudando, se preparando, tendo um convívio ali, né, para quê? Para estreitar os laços, para ter pontos de vista diferentes, né, para abrir a mente para outros pontos de vista, outros tipos de pensamento também, né, tudo isso para quê? Para que o espírito ele se abra, né, ele se prepare, né, ele tenha esses convívios, né, abrindo possibilidades para a estruturação de um novo lar, quando encarnar aqui na Terra, né, ou que, né, tenha uma, por exemplo, né, posso ir para o plano espiritual, me preparar durante algum tempo para constituir uma família, né, então, receber conselhos de outros espíritos que lá estão também, né, então todas essas comunicações, essa estrutura da família espiritual, ela é muito dinâmica, né, ela é muito, dependendo o quê? Da necessidade de cada espírito, da evolução e daquele agrupamento familiar, né, das experiências que aquele conjunto de espíritos precisa passar para superar as suas dificuldades, para estreitar os laços de amor, de paciência, de misericórdia, e às vezes também para apaziguar, né, algum conflito, algum ódio, né, tudo isso é levado em consideração pela espiritualidade também, na estruturação desses lares espirituais, enquanto nós estamos lá na erraticidade, antes de encarnarmos aqui para o globo terrestre, aqui, para nossa, né, as nossas provas e expiações aqui. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Delso, deixa eu ver como é o nome da pessoa, se eu consigo aqui. Já fiz essa? Não, é aqui. É do Plínio. Mas eu queria colocar algo muito interessante que você falou em Dona Laura, e eu trago aqui para a Dona Marília e para Hugo e para os nossos internautas e ouvintes, a mãe de André Luiz, um espírito de alta hierarquia, né, que vai se desdobrar num esforço hercúleo para seu Laerte, o pai, né, com 2 amantes. Agora imagine dentro de casa o ex-marido e as 2 amantes como filhos. O trabalho danado que a gente de vez em quando dá às mulheres mães, espíritos que vêm na polaridade feminina de vez em quando, mas é hercúlico, maravilhoso esse trabalho, é um exemplo fantástico. Mas nós temos aqui uma pergunta do Plínio, eu vou ver se eu consigo colocar aqui pronto. Qual a diferença entre a afeição Ele pergunta,
E a afeição carnal. afeição Plínio lá de Ponta Negra. Plínio, Ponta Negra. Bom, a diferença da afeição carnal e afeição espiritual, ela, ao nosso entendimento, ela é gigantesca, né? Porque às vezes nós nos apegamos com a pessoa, e às vezes a gente vê muito na sociedade esses relacionamentos convenientes, né? Formado pela conveniência, e que não tem nada de espiritual. E não consegue superar, não consegue progredir, não consegue o propósito de uma união. Porque só a afeição espiritual é essa que nos liga cada vez mais para honrar os nossos compromissos espirituais. São essas que é a verdadeira riqueza, aquela que Jesus diz que nem a traça, né, corrói, e nem o ladrão roubam. Porque nós guardamos de alma, de espírito. Se é que podemos dizer de alma gêmea, são esses casos em que a gente vê que o casal supera, a família supera essas dificuldades, seja qual for, por uma afeição espiritual, um ajudando ao outro. E nessa questão, Emmanuel traz uma questão muito interessante, porque às vezes a gente diz que o lar, ele forma um cidadão. Mas, antes disso, nós precisamos trabalhar em nós a renúncia, trabalhar a boa vontade de ajuda mútua, né? Trabalhar a tolerância, trabalhar a aceitação. E a aceitação é para aquilo que nós não podemos mudar. Porque nós trazemos tanta coisa arraigadas, presas dentro de nós, são conceitos, né, que a gente ainda não desenvolveu nessa habilidade, e que depende do estágio de consciência de cada um. Eu acho que a resposta para o Plínio, essa diferença o próprio livro, o próprio Evangelho fala, que a afeição carnal, ela por si só, ela se dissolve. Né? Ela se dissolve, ela não é uma afeição duradoura. Ela não é a afeição de Dona Laura, né? Que tem muito esse amor por Laerte. Sim, que tem esse amor por Laerte, mesmo sabendo que era um marido traidor, e que tem o amor pelas inimigas, que eram suas inimigas, né? Na questão das duas traidoras, que eram as duas amantes do Laerte. Olha a hierarquia desse espírito em aceitar o marido de volta para a convivência e para aceitar essas irmãs, reerguer moralmente essas irmãs como filhas dentro de casa. Não é isso? Uhum. Olha, Exatamente. Essa é uma afeição espiritual. Não é uma afeição. Talvez a afeição carnal foi aquela que Laerte teve com aquelas duas mulheres. Exato. Então, há uma diferença brutal entre essas duas afeições. Uma se dissolve por si só, e a outra cada vez mais se entrelaça, criando elos, ligando esses elos, ou seja, formando essa corrente. Fortificando, né? Cada vez mais. Não é algo que se dissolve apenas aqui, com o envoltório, né, corpóreo. Ele, cada vez mais, mesmo no plano espiritual, ainda depois do desencarne, ele está ainda mais fortalecido. Que é o caso da Dona Laura pelo Ricardo e da própria mãe do André Luiz, pelo Laerte lá, que se encontra no umbral. E ainda vai tirá-lo lá do umbral, quer dizer, o cara está lá, né, ainda na vibração, os três estão lá equivocados, ainda é esse trabalho recurso de ir lá recuperar esse pessoal, créditos espirituais, a gente fala crédito espiritual, mas são créditos amorosos. E tem um outro exemplo também que eu queria que Dona Marília e Delcio e também nosso querido Hugo, nós temos uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente faz da Cristina, muito interessante essa pergunta dela, mas nós temos um outro caso também muito interessante de reencarnação. A reencarnação de Sigismundo. Ah, é? Né? Aí, olhe bem, aí essa daí é danada, porque o Sigismundo é um espírito de mediana evolução e tem até direito de escolher o corpo, está lá no livro, não vamos contar, quem quiser compra o livro para ler. E o que é que ocorre? A próxima família dele vai ser o seguinte, a mãe, a ex-amante. E hoje mãe. E o pai, a vítima,
que ele matou com um tiro no peito, e o filho o assassino do pai. Então, imagina isso, né? Olha que bom, né? Uhum. Somente esses laços familiares, né, da questão espiritual é que pode fortalecer na questão material isso. Porque no livro ele não relata nenhum caso da mãe de... Não tem a continuação da mãe de André, nem Dona Laura e seu Ricardo, se eu não me engano, né? Que ele volta, que aí a reencarnação toda planejada dentro do amor, é diferente da questão do Sigismundo e da questão da mãe de André. Então você vê num espaço entre Nosso Lar, eu acho que é Nosso Lar e Missionários, né? Tem esses 3 exemplos fantásticos. E eu trazendo à baila, Décio, o exemplo do Sigismundo e Marília, amiga, família é uma coisa divina, porque imagina esses caras saírem de lá inimigos, né? Na última encarnação, e conseguem voltar pelo fenômeno da morte, amigo. Deve ser uma alegria no céu grande. É por isso que eu encontrei aquelas fábulas de alegria no céu, né? Que a gente contava pra gente quando a gente era pequeno, né? É como nos diz o benfeitor Clarencio, a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. E aí, dona Marília? Alguma coisa para colocar? Então, nesse caso, né, do próprio Segismundo, eu fico imaginando, às vezes, até essas famílias que, às vezes, tem aquele membro da família, aquela pessoa mais difícil, né, de natureza mais difícil, que os pais, ou mesmo aquele filho, não entendem o porquê da rejeição do pai ou da mãe, né? Então, eu acredito, né, dentro da minha pequenez, que tem um amigo, né, a gente tem um amigo que já virou estrelinha lá no céu, e que ele dizia assim, que nesses casos de encarnação, dentro da doutrina espírita, tudo pode e nada é. Então, é claro que nós não podemos afirmar que toda encarnação é igual. No entanto, nos leva a crer, né, que se existe, se não tem, assim, nada que aponte, de repente eu tenho um filho que me rejeita, que tem essa hostilidade comigo, e eu não fiz nada nessa encarnação, com certeza, isso advém de uma existência passada. É um reencontro, né? É um reencontro. E não adianta, né, nem querer descobrir, porque acho que aí a gente vai ficar com vergonha do que a gente fez. Mas o pai, ele é muito mais amoroso do que qualquer, dizia um espírito amigo meu, o pai é muito mais amoroso do que qualquer vergonha e ignomia que a gente tenha feito, né? Porque imagina, ele nos dá o véu do esquecimento para a gente poder olhar para uma criança, quando ele foi inimiga nossa. Olhe bem, imagina uma mãe dar os seus seios para uma criança ser alimentada com 3, 4 dias de vida, e ali estão, quem sabe, o inimigo que a matou, que a estrupou, que roubou. Então, esse ato de amor, isso apaga quase todas as nossas ignomias. É o que Pedro falava, né? Um pouquinho de luz apaga ou desmancha um bocado de pecado, um bocado de equívoco. O amor, né? O amor cobre a multidão de pecados. Hugo, e aí, meu amigo? O amigo já é casado, já tem família, já tem filhos? Não, por enquanto não, solteiro. Até está relacionado, né, com essa questão da família espiritual e da família carnal, né, dos laços espirituais e carnais, porque nós temos que tomar muito cuidado, né, para não confundir as coisas, né? Às vezes no afoitamento dos desejos, dos sentimentos, nós acabamos, né, tomando decisões equivocadas, né, e criamos, né, estruturas familiares que não eram aquelas que estavam planejadas, né, ou aquelas que nós poderíamos, com um propósito, né, com espíritos mais afinizados conosco, para a gente desenvolver essa família espiritual, esses laços mais profundos, né. Então, hoje nós vemos muito também na sociedade essas famílias que estão ligadas praticamente por laços, né, carnais, né, pelo livre-arbítrio de cada um, né. Até costumo dar o exemplo, né, se eu for numa balada agora, né, tiver um relacionamento sexual com uma pessoa que eu nunca vi na vida, né, e acabar engravidando-a, né, vai ser por um planejamento espiritual? Não, provavelmente não.
né, vai ser um livre-arbítrio que eu fiz, né, que é uma das leis absolutas, né, que nós temos, né, e eu escolhi entrar nessa situação, né, que vai trazer algum tipo de aprendizado, de desafio, mas que não necessariamente era necessário para a minha evolução. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, porque muitas vezes, na vontade de viver, né, ou sem refletir em nossas escolhas, nós acabamos tomando decisões erradas, que trazem, né, desequilíbrios para nós, para os nossos semelhantes, e muitas vezes nos afastam da nossa família espiritual. Nós já temos um planejamento, nós já temos uma companheira, um companheiro no plano espiritual, né, ou aqui encarnado, nos esperando, só que nessa afoitamento, nós acabamos escolhendo, pelo nosso livre-arbítrio, uma pessoa errada, né, um laço carnal que traz uma série de desafios, de problemáticas que poderiam ser evitados. É claro que, né, de todo limão se faz uma limonada. Então, muitas vezes, apesar desse equívoco, nós também vamos ter oportunidade de aprender, de rever conceitos, de amadurecer. Mas não seria da forma talvez suave que poderia ser com a nossa família espiritual ou com aqueles laços que nós já temos um comprometimento. Então, é muito importante a gente também refletir sobre isso, né? A nossa responsabilidade enquanto encarnados, né, para estar buscando esses laços, né, evitando também esses equívocos, principalmente pelos nossos desejos, né, pela nossa falta de controle muitas vezes. Muito bem, mas não desliga o microfone não, que eu adorei a sua fala, principalmente com essa questão do descontrole da balada, e eu vou colocar aqui para você começar a responder, e depois passa para o seu pai e para sua mãe, porque eu já não vou mais dizer Décio e Dona Marília, eu vou dizer seu pai, sua mãe e o filho, né, porque eu adorei essa questão da família. Então, a Cristina da Candelária, ela pergunta assim, de que modo a afeição entre os espíritos se torna mais forte a cada encarnação? Bom, Cristina e todos os ouvintes, através justamente desse convívio. Quanto mais a gente convive com as pessoas, mais nós vamos conhecendo as pessoas, suas qualidades, seus defeitos, e, né, conforme nós nos abrimos a ter esse sentimento de paciência, de resignação, de tolerância aos limites dos nossos companheiros, sejam filhos, pais, irmãos, parentes, não importa, né, nós vamos desenvolvendo esses laços. E a cada encarnação que nós vamos voltando com esses espíritos, independente do papel, né? Hoje eu estou como filho, eu posso voltar no futuro como pai, eu posso voltar como tio, como irmão, como neto, como avô, não importa. Mas essas afinidades, elas vão se aprofundando, porque esses laços de amor, eles nos acompanham, são registros que nós levamos na nossa alma, no nosso espírito. Né? Do mesmo jeito também que por exemplo, né, eu tivesse algum atrito com os meus pais, ou com um irmão meu, com alguém, e se eu não trabalhar esses conflitos, essas dificuldades, eu posso agravar essa situação e levar para outras encarnações, para que, através de uma nova estrutura familiar, esses laços sejam desfeitos e sejam restabelecidos como laços de amor, de afeto, de compreensão. A espiritualidade está sempre nos convidando a criar laços afetivos positivos, né, de crescimento, de progresso, de sabedoria. Mas nós, muitas vezes, com o nosso egoísmo, né, com o nosso livre-arbítrio, nós não conseguimos ver a profundidade, né, da nossa família, das pessoas que nós temos ao nosso redor e das oportunidades que nós temos. E deixamos passar, os espíritos se vão, desencarnam, né, às vezes a família, cada um vai para o seu canto, e a gente perdeu uma divina oportunidade de estar ali criando laços afetivos mais profundos e mais sólidos. E aí vamos ter que, né, aguardar, né, novas oportunidades, se nós tivermos mérito, para desenvolvermos esses laços em futuras encarnações. Décio e Marília, vocês acham que os laços que vocês estão criando agora a nível material, nessa família de vocês, na família Soares, eles vão facilitar uma próxima encarnação de vocês, de novo, juntos, ou quem sabe com, como a senhora falou, aquele mais dificultoso, para que vocês possam ajudar, um Laerte da vida, vamos dizer assim, Dona Marília e seu Décio?
Eu acredito que sim. Eu acredito que esse é o verdadeiro papel da reencarnação. E o verdadeiro papel da família é esse ideal, esse é o objetivo a ser alcançado. Né? Diz o Cristo que nós já vivemos 2 milênios e ainda não aprendemos os seus ensinamentos. Porém, nós estamos no terceiro milênio, que ele é decisivo. Ele é muito decisivo para a nossa evolução. E dependemos de nós mesmos para avançarmos. Então, a gente está sempre ouvindo falar nessa transição planetária, nesse sistema de regeneração, mas não há sistema melhor de regeneração que não seja dentro do seu próprio lar, com sua própria família. Porque o senhor bem disse aí, como diz Emmanuel, o lar é um exportador de caracteres para a civilidade, para a sociedade. Então, tem sempre aquele no lar que ele já consegue ver um pouquinho além, ele já consegue ver um pouquinho mais. E na visão dele, ele já tem condição de auxiliar aquele que ainda traz um pouco de cegueira espiritual. Esse é o papel da família, esse é o papel de todos nós, cidadãos da família, de toda a família. Eu não estou falando da minha família, estou falando de todas as famílias. Todas as famílias têm o mesmo ideal dentro da encarnação, é evoluir. E uns têm esse papel de conseguir avançar com os outros. Porque a felicidade, ela só vai existir completamente o dia que avançarmos e não tiver mais ninguém da nossa família para trás. Porque enquanto tiver um só, é aquela parábola de Jesus, das ovelhas perdidas. Enquanto houver um só, desvirtuados desse rebanho, nós haveremos de voltar, porque promete Jesus, e fazer esse resgate e auxiliar esses irmãos. Não importa quem da família. E nós somos ligados por compromissos espirituais. O Hugo, eu falo da minha família, o Hugo não caiu na minha família de paraquedas. Né? Ou simplesmente porque Deus disse assim, olha, vai lá presentear o Delso, já que você é um espírito tranquilo, vai lá presentear o Delso. Não. É claro que tem a questão de todo o envolvimento do merecimento para se formar esse laço. Com certeza, não é a nossa única encarnação juntas, né? E aqui, Dona Marília, pela evidência dela, já tem algumas coisas aí a falar dos nossos encontros espirituais, e que futuramente vai nos dar outros aprendizados. Muito bem. Agora, dona Marília, eu tenho uma pergunta que acho muito interessante, e a senhora, pela cara, vai me responder com muita maestria. O Plínio, lá de Ponta Negra, faz uma pergunta que eu acho que é a pergunta que toda pessoa que não é muito espírita faz, né? Mas na vida espiritual, eu vou ter vários pais e diferentes mães, quer dizer, porque eu tenho papai Delsa, mamãe Marília, mas eu tive papai não sei quem há 300 anos. E aí, como é que fica esse negócio? Como é que a gente sai aí dessa sinuca de bico? A gente vai ter diversos pais, isso é bom, diversas mães, isso é bom? Ou como é que papai organiza tudo isso? Não, nós não teremos vários pais e várias mães no plano espiritual. Assim como também se casarmos aqui várias vezes, né? De repente a pessoa fica viúva, se casa. Eu não me lembro agora quem, talvez o senhor se recorde aí, pode me falar aí, complementar a minha fala. Mas o próprio André Luiz nos relata um caso no plano espiritual de alguém que tem a esposa espiritual, a esposa faleceu, ele se casou novamente e lá ele mora na casa com as duas esposas. No entanto, o espírito afim dele é a primeira esposa. A outra foi aquela companheira que chegou para cuidar dele, né? E já estava com o noivo aqui, que ela estava esperando, que ia desencarnar, ela lá no plano espiritual esperando por ele, que era o seu espírito afim. Então, nós temos aquele espírito afim, não importa que condição que esteja, né? Talvez está casado com outra, ou a mãe tem vários filhos, ou não está com a gente está ora lá desencarnado, ora aqui encarnado, no seio de outra família, porque a família é um laboratório. Então, aquilo que nós não conseguimos aprender ainda, com certeza, né? Se nós não tivermos ainda como ser inserido naquele núcleo familiar, que é o nosso grupo afim, nós vamos vir em outra família para aprender
essas lições que ainda nos faltam, para cada vez mais ir nos depurando. Esse é o objetivo da encarnação, né? A nossa melhora espiritual, cada vez mais, até que um dia, né, pela misericórdia de Deus, seremos espíritos tão avançados que não necessitaremos mais de reencarnações. Então, complementando essa resposta, o próprio livro, o Evangelho, nessa questão mesmo que nós estamos falando, ele traz aí que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, e que a reencarnação só os separa momentaneamente. Então, fica claro aí que e ainda vai mais além, dizendo que nossos filhos não são cópias ou xerox dos nossos pais, né? Não xerox nossas, que apenas produzimos os corpos. Ou seja, essa questão de pai e mãe, às vezes nós estamos encarnados, nós estamos encarnados, nossa mãe está desencarnada, e toda vez que uma mãe retorna para um plano espiritual, ela passa a ser o mentor do filho. Ela continua sendo a nossa mãe. Ela não vai deixar de ser nossa mãe. E se for da permissão divina, da permissão de Deus e do nosso merecimento, é claro que nós temos que fazer por merecer todas as coisas através da nossa conduta, através do nosso aprendizado, e nós vamos encontrar a nossa mãe, né? E isso não importa, mas nós não vamos ter 2, 3 ou 4 mães lá no plano espiritual. Nós vamos ter aquela mãe, aquela que mais nos amou, aquela que nos direcionou, aquela que sofreu para nos dar a luz, né? Nos deu a vida. Essa vai ser eternamente nossa mãe. Nós criamos vínculos com essa pessoa. Através da afinidade. Através da afinidade. Lógico. Se eu tiver alguma coisa a acrescentar... Há 4 minutos do final, e eu quero já ir para... A coisa é boa, passa assim rápido. A gente pensou que não, já tá, 8 horas, passou 1 hora. Infelizmente é assim. Então, Hugo, eu quero pedir as suas considerações finais, depois a dona Marília. Quero convidá-la para fazer a prece de encerramento e nosso irmão Deus. Agora, eu só queria falar uma coisa. Você perguntou se eu queria complementar o negócio de mãe. Uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar numa mesa de desobsessão, primeiro dia de trabalho, olha só, Hugo. Aí eu, boa noite, meu irmão, em nome de Jesus, tudo bem? Meu amigo, o cabo só não me deu um supapo. Negócio de Jesus, estou com raiva, pai, pronto, eu vou passar vergonha aqui. Olha, o que é que eu faço, meu pai? Me ajude. Eu quero, brabo, mas pense num espírito. E o médico muito seguro, imagina se fosse o médico que não fosse seguro, eu tinha apanhado. E tá para lá e tá para cá, e vem aquela ideia. Diga para ele assim. E eu fiz do jeito que o espírito mandou. Olha quem é que nós trouxemos aqui. Eu nem sabia o que era, eu só fiz assim. Olha quem nós trouxemos aqui. E fiz assim para o lado, né? Quando o médium olhou, aquele caba brabo, mamãe! E ó, o choro copioso de um espírito muito, né, revoltado, mas quando olhou e arregalou e viu a mãe dele, aquela mãezinha dele lá, aí depois o médium, olha só a coisa, o médium acabou a terapia e o mentor falou, disse, olha, a mãe dele não está em boa condição, mas ele tem um referencial com ela, possivelmente está pior do que ela, mas ele é o referencial, nós procuramos dentro da referência dele quem poderia auxiliar, e a mentora da casa, Maria da Paz, se transfigurou nela para que ele pudesse ver e sair. Olha só que amor, e olha só, mesmo as mães equivocadas, como exercem, né, uma influência muito grande na família. Se a família é a célula da sociedade... Hein? Coração de mãe rasga a porta do céu. Né? Derruba as portas. Arrebenta, arromba. Né? Então, se a família é a célula da sociedade, com certeza a mãe é a célula da família. Meu amigo Hugo, felicidade você que tem uma mãe como Dona Marília. Maravilha. Eu adoro minha mãezinha. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela oportunidade e que todos possam, né, refletir sobre sua família, ter novas posturas, né, aproveitar esses momentos, né, buscar perdoar os deslizes, né, pedir perdão também e trabalhar o bem, né, trabalhar o amor, trabalhar a abnegação, aproveitando essas oportunidades,
Nós não sabemos quando teremos outra oportunidade de estarmos ao lado dos nossos companheiros, né, dos nossos familiares. Então, temos que aproveitar cada instante, né, para desenvolver esses laços de amor e de paz. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela oportunidade. E aí, seu Décio, vou deixar para a dona Marília o final, porque ela já faz a consideração e já faz a prece. E aí, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. A gente vai marcar outro, viu? Se for para o bem do aprendizado nosso, nós estamos aí. Mas eu só gostaria de passar um pequeno trecho aqui para a nossa reflexão final, para ficar guardado, que diz assim: o acaso não existe, portanto, não é por acaso que determinadas criaturas são reunidas numa mesma família. Sejam lições boas ou más, afetos ou desafetos, o espírita não pode permitir que seu lar seja vitrina luxuosa ou simplesmente uma pensão, onde as pessoas comem, dormem e mal se falam. O lar espírita deve ser o oásis da paz, o templo do amor, onde os espíritos se refazem das lutas de cada dia e se ajudam fraternalmente, trabalhando por um futuro melhor. Eu agradeço a todos, agradeço ao senhor Tavares, a todos os ouvintes, a todos que participaram fazendo as suas perguntas. Não sabemos se contemplamos aí com as respostas, mas nós estamos num processo também de aprendizado, e fica aí o nosso carinhoso abraço fraternal a todos os seus ouvintes e a toda a sua família, seu Tavares. Um abraço a todos os amigos. Fiquem com Deus. Maravilha. E aí, dona Marília? Agradeço imensamente ao Senhor pelo convite, pela oportunidade que muito nos honra, aos ouvintes, e a Deus, acima de tudo, pelo dom da vida e por essa oportunidade de estarmos cada vez mais estreitando os nossos conhecimentos, relacionamentos, né, através da tecnologia que nos aproxima tanto, que, ora, nos distanciou tantos, onde tantos estavam tão envolvidos com essa tecnologia que veio principalmente para essa nova geração, cada um envolvido em seus mundos, né, no seu mundo egoísta, individual, muitos deixando de lado até mesmo seus entes queridos, mas que a gente vê que a tecnologia, se bem usada, ela nos aproxima e nos entrelaça no amor fraterno e coletivo para o bem maior. Muito bem. Irmãos que somos. Eu só queria que você esperasse um pouquinho para fazer a prece, porque o nosso irmão Ereni Pereira, o nosso professor de Esperanto, faz uma pergunta que eu vou responder no ar. Ele está perguntando, ele diz assim: que dia da semana e horário é o Estação da Luz e estará no ar? Parabéns, participante, por suas reflexões. Olhe bem, eu vou ler agora, não só para o Ereni, mas para todos, que o nosso programa Estação da Luz e a nossa web rádio Estação da Luz, ela funciona 24 horas por dia. Todo dia de manhã nós temos às 8 horas programas com Amadeu Ferreira e com Nertão Jucai, agora com Alexandre Santos, 8 horas da manhã, de 8 às 9. Às 14 horas, terças, quintas e sábado, o programa Ecos de Além Túmulo. E todos os dias, de segunda a segunda, o programa Estação da Luz, dentro da web rádio Estação da Luz. Amanhã nós teremos a nossa irmã Luísa Martileto, lá de Las Vegas, falando sobre 2 livros que ela lançou: Abençoada Gravidez e Evangelho para a Criança. No domingo ela vai falar sobre o movimento espírita e o movimento espiritismo lá nas terras do Tio Sam, nos Estados Unidos. Na segunda-feira, o nosso irmão Alexandre Bombessa, do Centro Espírita Jesus de Nazaré, lá de Divinópolis, em Minas Gerais, vai falar sobre o seu livro Desencarne. Na terça-feira, o nosso irmão Max Mello, filho mais querido que o nosso Tatá não escute, de Jacó Melo, vai falar sobre a Casa Espírito Bom Samaritano, a casa aqui em Natal, que trabalha com moradores de rua. Na quarta-feira, Fábio Dionísio, aí de São Paulo, viu, Décio? Ele vai falar sobre a vida e a obra de Santo Agostinho. Na quinta-feira, o Mário Mazei, do Centro Espírita Joana de Anjos, de Ubatuba, aí de São Paulo, vai falar sobre, e também da Rádio Espírita Sementes da Boa Nova, aí de São Paulo, vai falar sobre 2 livros dele, a Abadia de Saragoça e Galenius Augusto.
Na sexta-feira, nossa irmã Cristina Santos, lá aqui de Recife, vai falar sobre a terapias de vidas passadas, ela é lá do Centro Espírita, o Núcleo Espírita Alta de Souza. E esse aqui você conhece, né? É o Jader Kalel, aprendiz do Evangelho, que vai estar aqui conosco sábado à noite, falando sobre o Espiritismo. E fechando a semana, que ainda vai começar, semana do 6, esse domingo não, o outro, o nosso irmão Gerson Oliveira, lá de Salvador, vai terminar o seu seminário sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, respondendo aí não só ao nosso irmão Ereni, mas a todos, o nosso programa Estação da Luz é encangado, feito cantiga de grilo, de segunda a segunda. Minha amiga Marília, me presenteie a mim e a todos os nossos internautas e ouvintes com a sua verbe através da prece. E já vamos assim, serenando os nossos pensamentos, e já vamos deixando fluir dos nossos corações o que temos de melhor em nós, que é a própria essência divina, e vamos endereçando essas luzes benéficas a todo o contorno geográfico da Terra, aos países que se encontram em conflito, ao nosso querido e imenso Brasil, aos nossos irmãos que se encontram enfermos, seja nos hospitais ou em seus próprios lares. Vamos levando essas vibrações de amor e de paz a todos os lares. Como hoje o tema foi família, que nós possamos vibrar também por todas as famílias, em especial aquelas que se encontram em desajustes, que cada um possa valorizar a família que Deus lhe concedeu, onde cada um possa estar fortalecendo os laços familiares através do amor, do perdão, da compreensão e da dose mútua de carinho diário. E vamos assim te rogando, Pai, por todos os nossos queridos ouvintes, pelo nosso irmão Tavares e família, e que Deus possa estar sempre dando a ele a sabedoria necessária para estar conduzindo essa fonte que emana luz a todos os corações. E assim, vamos te agradecendo, Pai. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja. Graças a Deus. Maravilha, minha amiga. Muito obrigado por essa prece lindíssima, essa beleza que foi você falar. Estamos encerrando mais uma programação. Muito obrigado a vocês. A gente vai ver a possibilidade de trazê-los de novo. A gente está já com a primeira quinzena e a segunda quinzena de junho já feita, mas que lá para o finalzinho do mês dá para a gente voltar, se Deus quiser. Muito obrigado a vocês, um abraço grande, Hugo, o Rafael também, um prazer grande em conhecê-la agora, felicidade. Obrigado a todos, estamos encerrando aqui pelo nosso Facebook. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau, com Deus.